Olá pessoal, o objetivo desse vídeo hoje é falarmos um pouco a respeito desse carro que realmente marcou época, um carro muito interessante, vale o registro, que é o Kadett GSI. Esse exemplar aqui que representa muito bem as características originais desse carro que se tornou um clássico, né? Ou como muita gente chama de neocolecionável, que é o Kadett GSI, né? Neocolecionável, essa expressão aí acabou ganhando força nos últimos tempos, se referem a carros que marcaram época, né, que são representativos de uma época, principalmente carros esportivos, nesse caso aqui um esportivo nacional, que tem mais de 20 anos de fabricação, né? Ou seja, ele ainda não tem, os carros que ainda não têm 30 anos de fabricação são chamados de neocolecionáveis, né? Esse aqui, especificamente, como ele é um 93, ele já tem, né? Já tem 30 anos, já poderia até receber a placa preta, né? Porque ele já se tornou um carro colecionável. Mas para muitos ainda, olhando para um Kadett GSI, parece um carro ainda mais moderno, né? Não é como se fosse assim um Opala, como se fosse um Dodge, como se fosse um Maverick. Enfim, é um representante aqui dos esportivos nacionais, que são bem conhecidos, né, como Escort XR3, como aí tiveram as linhas da Fiat, né, como Uno Turbo, Tempra Turbo, Gol GTS, Gol GTI. Esse aqui é um 93, então tem algumas diferenças, né, que vale a gente considerar, porque o Kadett é um carro, sim, na minha opinião, ele tem um desenho já bem esportivo. Todas as versões, né, já tem um desenho bem legal, um desenho bem moderno para a época, que marcou bastante a época. Por esse caimento aqui da terceira coluna, por serem sempre carros de duas portas, com câmbio manual, esse desenho bem baixo também, né? Então acho que ele tem características assim já bem esportivas. Aí as versões esportivas do Kadett marcaram muito época, foram assim objeto de desejo, muita gente sonhou com esses carros, consequentemente muita gente hoje tem nostalgia, né? Quando olha para um carro desses, vem a lembrança, o seu sonho aí de infância ou de adolescência, ou talvez um sonho de adulto não concretizado. Então, ele teve algumas versões, assim, por exemplo, em 1989 foi lançado o Kadett GS, que era carburado ainda. Então, ele tem características estéticas bem diferentes também, as rodas são diferentes, as faixinhas, tem bastante coisa diferente. 89, 90 e 91, Kadett GS. Aí, em 92, marcou a adoção da injeção eletrônica na linha do Kadett. E aí surgiu o Kadett GSI em 92. 92, 93, 94 e 95. 95 foi o último ano do Kadett, se eu não me engano, tá? Eu li que não foi produzido nenhum Kadett GSI em 95. Os últimos são de final de 94, que foram vendidos como modelo 95. E aí vale destacar algumas diferenças. É claro que em todos esses anos, entre 92 e 95, há diferenças entre esses carros, né? Há características diferentes que o pessoal aí que se aprofunda bastante no assunto, né? Conhece bastante a respeito de Kadett, sabe descrever em detalhes. Mas aquilo que me chama mais atenção é o seguinte: apesar de entre 92 e 95 serem as mesmas rodas, né? As mesmas características estéticas externas, ele tem algumas diferenças marcantes. O 92 e o 93 tem esses bancos que são bancos Recaro, na minha opinião, lindíssimos, aliás, né? Bancos Recaro lindíssimos. O volante com esse desenho quadradinho e o painel quadradinho. 92 e 93. Aí em 94 ele ainda mantém o painel quadradinho lá, mas o volante ele é diferente. Então vocês vão ver algumas unidades originais em que o volante ele tem um formato mais arredondado, em 94.
Em 95 ele já fica bem diferente internamente. Ele perde os bancos Recaro, tem bancos esportivos também muito bonitos, um cinza mais clarinho. Volante redondinho mesmo do 94 e o painel também tem um formato diferente, passou a ser um painel mais arredondado. Eu particularmente gosto mais desse aqui, né? Gosto mais dessa, acho que marcou mais a época esse volante quadradinho, painel quadradinho, sem falar, é claro, os bancos Recaro, que são bancos que representam muito a época, são bancos que caracterizam muito a esportividade do carro. Esse carro aqui a gente pode dizer que não é um esportivado, como hoje existe muito no mercado carros esportivados, ou seja, carros que mantêm as mesmas características mecânicas, porém com um nome assim de uma versão como se fosse esportiva, mas só se baseia em adereços estéticos. Como, vamos pegar um exemplo moderno hoje em dia, a Tracker, né? Então a Chevrolet Tracker lá tem várias versões, né? LT, LTZ, Premier, e tem uma versão agora que é a RS. Não é uma Tracker esportiva, uma Tracker esportivada, ou seja, ela tem alguns adereços mais descolados, digamos assim, como rodinhas pretas, aqueles embleminhas vermelhos, os bancos e o interior escurecido com costuras vermelhas. Esse aqui não, esse carro aqui ele foi reconhecido não como um esportivado, mas como um esportivo. Até porque todos os outros cadetes em 92, 93 tinham um motor 1.8 com injeção simples, monoponto, e esse aqui é um carro com motor 2.0, ou seja, ele tem uma mecânica diferenciada, se não me engano a suspensão também diferenciada, o câmbio, e um motor 2.0 multiponto, ou seja, um bico injetor para cada cilindro, que dava realmente um desempenho diferente, sem falar em diversas características estéticas muito diferentes, o formato dos para-choques, então não foram mudanças pontuais. Era um carro que proporcionalmente custava muito mais do que as versões convencionais, o que justificava essas alterações profundas no carro, né? Formato de para-choque, rodas, né? Essas faixas laterais, o capô, né? Com essa representação aqui de entradas de ar, né? Marcou muito a linha GS, GSI, bem diferenciado mesmo e lindo, né? Na minha opinião, um carro com um desenho muito bonito, um desenho que atraía muitos olhares na época e até hoje, né? Principalmente pelas saudades, pela nostalgia. Vale destacar nesse carro aqui o interior dele. Eu acho que o interior assim do Cadete GSI era algo que arrancava suspiros, não é mesmo? A gente vê aqui por quê? Por que eu digo isso? Painel digital. Vamos ligar aqui para mostrar. Olha só, pessoal. Fechar a porta aqui, fica. Painel digital, que legal, hein? Tinha 3 coisas muito interessantes aqui nesse interior, em termos assim de tecnologia, né, para a época. Esse painel digital aqui, que hoje, como é uma coisa datada, né, parece um videogame Atari, alguma coisa assim. Também aqui na parte superior do painel, o Check Control, né? O Check Control, do que se trata? É um equipamento, como se fosse um computador de bordo, né? Que ele faz a checagem de várias características do veículo. Então, assim que você liga o carro, se acendem aqui todas as luzes e fica ligada só a luz do freio. Por quê? Porque ele faz o check do freio somente quando você pisa no freio pela primeira vez. Que eu vou pisar no freio aqui e vai apagar a luz, ó. Pisei no freio e apagou a luz, quer dizer, ele verificou que o sistema de freios está funcionando. Todas as luzes apagadas, quer dizer que diversos sistemas aí do carro de arrefecimento, nível de óleo, controle de luzes, está tudo funcionando direitinho. E uma coisa simplesmente sensacional que arrancava suspiros também era esse computador de bordo, com diversas funções. Vou mostrar aqui: temperatura externa, consumo, aqui em quilômetros por litro, a velocidade média. Isso aqui na época, meus amigos, era de arrancar suspiros mesmo. Ao tempo de viagem, desde a partida, a autonomia. Então, muito legal, né?
O rádio também era muito característico. Tem uma diferença, né? A partir de 94 era outro rádio, 95. Aí eu não sei, não lembro exatamente a mudança, né? Se não me engano, a partir de 94 não é mais essa marca aqui, esse Shira aqui, né? Mas ainda com a marca Chevrolet. O pessoal pode comentar aí sem problemas. E uma coisa bem legal também que tinha nos carros da época é esse porta-fitas aqui, né? Então você aperta e vem a possibilidade, vem uma gaveta aqui, onde você consegue guardar uma fita e tem posição para 3 fitas aqui no painel do carro. Muito bem, pessoal, obrigado pela atenção. Quis mostrar um pouquinho desse clássico aqui, um esportivo nacional, Cadete GSI, que deixa muitas saudades, que muita gente gosta e que merece muito esse registro. Um abraço a todos.